Fala pessoal, tava assistindo aqui um vídeo falando sobre a história de Jó e eles começaram a falar, na verdade foi, depois eu vou, não sei se pode colocar, enfim, mas tava tendo um debate interessante, tá tendo, né? Ainda eu parei aqui na metade, mas tá tendo um debate até interessante com relação à história de Jó. Por quê? Ele, basicamente, Jó perdeu tudo e Deus permitiu que Jó perdesse tudo. E a carne do ser humano é o seguinte, não era pra... Por que Deus deixou que isso acontecesse? Enfim. Mas a realidade é o seguinte, se eu crio um celular, eu desenvolvi seja um computador, e se eu quiser, depois que eu montei ele, se eu quiser jogar o celular aqui no chão, você concorda comigo que eu posso? Igual esse celular aqui que tá filmando, ele é meu. Tá, meu pai pagou, meu pai comprou pra mim. Então, seria justo eu pegar esse celular, por exemplo, e jogar no chão? Não, jamais. Agora, se eu compro um celular, no caso, ou se eu crio um celular, então eu desenvolvi ele. Então, partindo dessa premissa, sendo que eu criei, então se eu quiser pegar o celular, por exemplo, e jogar no chão, eu posso. Concordo? E assim é Deus. Deus, ele criou a gente. Tem uma passagem que fala assim, como pode o vaso reclamar com o oleiro? Então, como pode tem ainda outra, o ourive, enfim, mas ele fala assim, como pode a criatura reclamar com o Criador? Nós temos que compreender o seguinte, o Criador, ele sabe, olha só, antes dele criar a gente, ele já sabia o final. Aí ele chega e fala, olha, esse é o propósito dele. Então, agora eu vou voltar e vou criar ele. Então ele criou cada um de nós com um propósito aqui nessa terra. Seja ele mau, seja ele ruim. Aí você chega e fala, pô, mas como é que uma pessoa de 3 anos morre aí com fome lá na África? Cara, é soberano, Deus é soberano. Aí você pode chegar e virar e pensar assim, não, mas isso não é justiça. Não, para nossa carne não é justiça, entende? Agora Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele criou, ele é dono de tudo, tem poder sobre tudo. Então, eu acho que assim, a gente não pode falar que não existe justiça aqui, porque a justiça é bem clara. Ela foi derramada em Jesus. Jesus, ele sofreu, ele passou por tudo, ele se sacrificou por nós. Justamente, Cristo é a justiça e ele nos justifica. Então, a partir de quando eu sou pecador, eu reconheço isso e jamais eu posso ser capaz de não pecar mais nessa terra, porque se eu falo que eu não peco, eu já pequei, pois estou mentindo. Jesus mesmo disse. E Davi fala o seguinte, eu no ventre da minha mãe, eu já era pecador, eu fui gerado em iniquidade. Isso está escrito em Salmos. Então Davi, ele reconheceu o seguinte, e por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, toda hora, ele fala assim, olha, eu sou pobre e necessitado, eu preciso da ajuda de Deus. Toda hora Davi falava, eu necessito de Deus, porque eu não sou nada. E é justamente aí que está o coração de Davi. Ninguém percebe, todo mundo quer falar assim, olha, eu sou melhor, eu sou mais forte, eu sou cheio de Deus, eu sou salvo. Não, Jesus fala assim, olha, eu vim para os necessitados, não para os salvos.
Então, eu sempre, até o último dia da minha vida, eu quero chegar e falar isso com Deus, quando eu estiver no secreto com Ele. Meu Deus, eu não sou nada. O Senhor permitiu que eu acordasse hoje para eu realizar o que o Senhor deseja que eu realize esse dia. Então o quê? Nada nessa terra, inclusive a minha vida, a sua vida, se você respira hoje, é graças à misericórdia de Deus, que ela se renova a cada manhã, está escrito. Vocês não são consumidos graças à misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Então, nós temos que entender isso. A justiça de Deus existe e já foi feita em Cristo Jesus. Logo, Ele nos justifica, independente do seu pecado, independente do que você fez. Não existe peso do pecado, existe para os homens, tá? Os homens, eu mesmo sei. Você acha que eu gosto de ver, por exemplo, seja um político ou seja um estuprador, por exemplo? Você acha que eu colocaria quem furtou porque estava com fome no mesmo nível do que um estuprador? Jamais! Eu, ser humano. Agora, para Cristo não existe isso. Para Cristo é perdão. Deus, Deus, ele quis, está escrito em Isaías, eu quis que Jesus fosse triturado, esmagado, humilhado. Deus quis para que, olha, nós fomos separados da presença de Deus, nós fomos separados da presença de Deus por uma ação de um homem. Não foi por causa de Eva que comeu a fruta, não. Foi quando Adão comeu a fruta, porque Deus, ele deu a ordenança, foi para Adão. Foi para Adão que Deus deu a ordenança. Logo, foi quando Adão comeu a fruta, não foi quando Eva. Então, muitas vezes a gente julga e fala, a mulher pecou, por isso que a gente foi separado. Não, foi o homem. Então o quê? Foi quando Adão comeu a fruta que fala... Eva comeu a fruta e entregou para Adão. Adão comeu, pronto, separou. Então ali a gente foi separado da presença de Deus. Ou seja, a gente foi castigado. Porque o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. O tanto que, olha só para você ver. E é incrível, porque Deus, ele não tem um padrão. Caim matou Abel por causa de inveja. Porém, Deus... Após Caim matar Abel, Deus chega para Caim e fala assim, Caim, cadê seu irmão? Deus foi falar com Caim que tinha acabado de matar o irmão. Peraí, gente, não tem um padrão com Deus, não. E Deus chega e ainda fala, eu vou te dar uma maldição, você não vai gerar nada, você não vai gerar. O tanto que, se você ler, Caim toma para si uma esposa, Caim não fala assim, Caim gerou um filho. Não, Caim, a esposa deu à luz a um filho. Aí você vê a outra genealogia dos irmãos de Caim, fala assim, a esposa do outro irmão de Caim, Sete, gerou um filho. Então isso é um ponto que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não nota. Mas Caim, ele não gerava nada. Caim, ele tomava força. Caim, ele não gerava. Nada que ele plantasse na terra iria dar certo. Esse foi o castigo que Deus deu a Caim. Mas, porém, quem matasse Caim iria sofrer 7 vezes mais do que Caim. Então, peraí. Se Deus falou que a terra clamava pelo sangue de Abel, que foi aprovado por Deus, e Caim matou Abel. Então, peraí, como é que Deus, ele chega e põe uma proteção, entre aspas, em Caim? Entenda, quando você cria algo, você não quer entregar, você não quer destruir o que criou. Nós temos que entender, se você abre um negócio, por exemplo, você quer destruir esse negócio? Não, jamais. Você quer que ele dê certo. E você vai lutar com tudo para dar certo. Então, quando você cria algo, você vai lutar por tudo para dar certo. Então, você tem aí sua família. Você vai destruir sua família? Não, jamais.
Você vai lutar para sempre estar ali em comunhão, estar sempre um cuidando do outro. Se não está fazendo isso, está errado. Agora, quer dizer que eu sou santo? Não. Quer dizer que eu sou melhor? Não. Agora, quer dizer o seguinte, que com Deus não tem um padrão. Ele escolhe quem ele quer, ele faz do jeito dele. Igual, olha, na Bíblia fala o seguinte, a herança é do filho mais velho, correto? A herança de Deus, da primogenitura, que significa o Espírito Santo, é do filho mais velho. Agora Deus chega e fala, eu odiei Esaú e amei Jacó. Mas Jacó era o filho mais novo. Pois é, mas a mãe dele, ainda no ventre, os dois eram gêmeos, ainda no ventre, a mãe dele fala, um anjo chega, a mãe dele fala assim, a Rebeca, e fala, um servirá o outro. Um servirá o outro, e o mais fraco será, o mais forte servirá o mais fraco. Foi o anjo que profetizou. Mas peraí, a Bíblia está falando que o mais velho é que tem. Pois é, mas Deus odiou Esaú. Aí você vai para Davi. Davi, ele assassinou um homem, ele mandou matar um homem. Entenda? E a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele mandou assassinar um homem com a intenção de encobrir um pecado que Davi tinha feito. Ou seja, Davi adulterou com Batseba, ele amava Batseba, Batseba engravidou, e a punição para a mulher que traía era ser apedrejada. Era ser apedrejada. Então o que Davi fez? Eu vou ter que mandar matar Urias, que era um dos valentes de Davi. Lembrando que 300, se eu não me engano, foi 300 valentes. 300 valentes de Davi se uniram no momento mais difícil de Davi e ajudaram ele em tudo. Diz que Davi, uma vez, ele falou o seguinte, eu estou com vontade de tomar uma água de tal lugar. Eles simplesmente não falaram mais nada, simplesmente foram lá buscar a água e entregaram para ele. Aí Davi chega e derrama água no chão. Eu não sou digno de tomar essa água. Olha isso. Foi esses valentes. E ele mandou matar um desses valentes, um general. Por quê? Para proteger a mulher que ele amava. Pois é. Pois é. E o filho de Batseba com Davi, o primeiro filho, o que Deus chega e fala? Eu matarei o seu filho. Ele matou o primeiro filho de Davi, ele morreu depois de 7 dias. Davi ficou clamando, chorando, leva minha vida, mas não leva o meu filho. Pois é, morreu. Aí Davi tem um segundo filho com Batseba e simplesmente a Bíblia diz o seguinte, Deus amou Salomão. Deus amou Salomão. Davi tinha inúmeros filhos, só que Deus falou com Davi, Davi, da sua casa não vai sair sangue, o sangue não apartará. Um filho estuprou a irmã, o filho de Davi estuprou a irmã. Aí o outro irmão dessa irmã matou esse irmão. E esse irmão que matou esse cara, o que ele fez? Eu vou matar meu pai. Falou assim, eu vou matar Davi para roubar o trono de Davi. E aí o que Davi faz? Sai fugindo e dá uma ordem para os valentes de Davi assim, não encostem um dedo no meu filho. E foi quando o filho de Davi, aconselhado por pessoas ruins, ele foi ainda imprudente e saiu em direção ao pai. Você tem ideia que ele correu atrás de Davi para assassinar, para tomar um trono por ganância, por influência de vozes de pessoas que eram, Davi fala, tem um salmo aqui, Davi fala assim, olha, o homem que comia na minha mesa o pão, o meu amigo, foi o meu amigo que influenciou o meu filho para roubar o trono de mim. Então olha para você ter essa noção, foi o melhor amigo de Davi, que sentava ao lado dele, que entregava pão ali, que comia na mesa de Davi, então tinha comunhão, ceiava com Davi. E este cara era uma cobra por trás, enganando o filho de Davi, jogando ele contra o pai. Então o que?
a gente vê o seguinte: aí os valentes mataram o filho de Davi, Davi entrou numa depressão, e Davi tinha vários irmãos, Davi tinha vários filhos mais velhos, porém, Salomão era o mais jovem, e ele viu que quando ele estava no leito da morte, ele falou assim: peraí, eles vão matar Salomão, se eu deixar aqui os meus filhos vão matar Salomão, porque eles odeiam Batseba e Salomão. Aí o que Davi fez? Pegou Salomão e falou assim: meu Deus, em nome, me conceda mais um pedido. Aí ele falou assim com Salomão: Salomão, põe a mão aqui debaixo da minha perna. E ele fez um juramento, e Salomão foi repetindo as palavras que Davi falou. Ele repetiu as palavras que Davi falou, e Davi o constituiu rei, e Deus o abençoou. E fala que Deus prosperou Salomão em tudo quanto tocares. E ele foi, e nunca existirá um homem tão rico como Salomão. Vai pisar aqui nessa terra. A Bíblia está falando. Agora, Salomão, ele é um homem que teve 1000 esposas e concubinas, mais de 1000. E foi um homem que nunca teve uma paixão, nunca se apaixonou, nunca amou uma mulher. E ele chega no final da vida dele, ele teve a sensação de amar alguém, só que ele não podia casar com ela, porque ela era uma rainha de outra denominação, de outra cultura religiosa. E a letra impedia isso. E aí sabe o que acontece? Muita gente acha que é o seguinte: Salomão buscou tudo, conquistou tudo aqui na terra. E depois ele fala, tudo não passava de vaidade. Mentira, não sabe interpretar a Bíblia. Salomão, ele estava vivendo, porque as pessoas acham que o seguinte: eu tenho Deus, eu não posso sofrer. Eu tenho Deus, eu não posso ter depressão. Mentira! Quem foi o mentiroso que te inventou isso? Deus, ele não poupou nem Jesus, cara. Deus, ele não poupou nem Jesus. Você acha que Jesus, ele andava todo bonitinho? Não, Jesus tinha o lábio rachado, o pé rachado. Ele era castigado pelo sol. Está escrito em Isaías. Era um homem castigado pelos sols. Era feio aos olhos humanos. Eles não acreditavam que aquele era Jesus, porque é muito feio. Peraí, ele é castigado no sol. Trabalhava como carpinteiro. Sentava com beberrão de vinho. Ele bebe vinho. Ele senta com publicano, cobrador de imposto. Peraí, esse cara não é o Salvador, não? Pois é, aí Jesus chega e fala: mas eu não vim para vocês que acham que estão salvos. Eu vim, foi para quem é necessitado e quem sabe que precisa de mim. Porque se eu não vou, ele chega e fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não está falando de ir para a cruz, de sofrer tudo aquilo, não. Ele está falando assim: Pai, se possível for, não retire o teu espírito de mim. Por quê? Quando ele retirou o espírito dele, Jesus, ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados, inclusive o pecado que eu vou cometer amanhã, depois de amanhã, até o último dia da minha vida. E de todas as pessoas do mundo, Jesus morreu foi por todos, mas não o receberam, não aceitaram ele como Salvador. E o que acontece? Simplesmente ele veio para os judeus, ou seja, o povo que já conhecia o Deus de Israel, só que eles estavam o quê? Focados em uma coisa, no que era padrão de Deus, ou seja, na religiosidade. Não, tem que vir aqui, nós temos que sacrificar um animal, porque você pecou, você é pecador, entendeu? Cadê a oferta pelo seu pecado? Era isso. Agora, de repente Jesus vem com outro padrão, o tanto que sabe por que Judas se suicidou? E traiu Jesus? Porque ele esperava, nossa, esse homem deve ser o homem mais forte, mais incrível do mundo, ele é o Salvador, Filho de Deus. Pois é, mas ele veio aqui como homem, ele não, está escrito, eu não julguei, ele não julgou por usurpação, roubar de Deus a glória. Então que ele não julgou por usurpação, por ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, fazendo prova, eu não lembro, mas o que antes a si mesmo se humilhou. E ainda tem mais o que? Ele não
tomou para si como uma glória, ou seja, eu sou filho de Deus. Não, ele não julgou isso para ele. Antes ele se humilhou e ele foi para quem não o conhecia. Olha só para você ver, olha para você ver. Jesus é da descendência de Davi. Ele é da descendência de Davi. Então, mas ele não é filho de Davi. Mas aí tinha um cego e tinha uma multidão acompanhando Jesus. E o que Jesus, ele estava andando na multidão, de repente um cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão estava acompanhando Jesus, ele começou a falar assim com o cego: ô cego, cala a boca isso, você está atrapalhando Jesus, cala a boca. Jesus falou: aparta-te, traga-o para mim. E mandou ele trazer o cego. E de repente, o que Jesus fala? A tua fé lhe salvou. Mas todo mundo que estava andando na multidão, seguindo Jesus, não foi curado. O que foi o anormal, o que fez diferente, olha só, a multidão, ela tocava Jesus. Agora eu vou contar aqui o caso da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue é o seguinte. Ele estava aqui sujo. A mulher do fluxo de sangue é o seguinte. Todo mundo estava tocando. Jesus estava espremido pela multidão. E a mulher entra de fininho entre a multidão. Porque ela tinha sangramento, ela era vista como impura. Então olha para você ver. O homem, ele era impossibilitado de ter relação sexual. Está escrito que Deus abominava a relação sexual quando a mulher estava menstruada. Então o que? Era algo muito impuro e ela tinha um fluxo de sangue que não parava. E o que a mulher fez? Entrou no meio do povo, o povo que iria apedrejá-la se ela tocasse neles. Ela chega e toca nas vestes de Jesus, nas vestes. E ela foi curada. E o povo que estava espremendo Jesus: isso é muito lindo, isso é muito lindo. E ninguém ali foi curado. Então que tinha uma multidão acompanhando Jesus e poucas viveram milagres, porque fizeram o que a religiosidade não faz. A religiosidade te afasta de Deus. A religiosidade coloca Deus numa caixinha. Não, ele fuma cigarro, como é que Deus está ali? É isso, a verdade é essa. Eu sou, pela carne, eu sou assim, gente. Mas como é que Deus perdoa? Meu avô, por exemplo, ele fez muita coisa ruim no passado. E aí me perguntaram o seguinte: ô Luiz, você acha que ele foi pro céu? Eu falei: eu tenho certeza que foi. Por quê? Porque está escrito: creia em mim, tu e a tua casa será salva. Pronto. Essa palavra já inclui ele. Mas ele era mau. Problemas, cara. A misericórdia de Deus, por isso que a justiça foi feita em Jesus. E através de Jesus somos justificados. Zaqueu era um homem que roubava impostos do povo que estava pobre. E o que Jesus fala? Zaqueu, desce daí que hoje eu vou comer na sua casa. Aí Zaqueu, depois que Jesus chamou ele, Zaqueu faz o seguinte: agora eu vou devolver tudo em dobro. E com correção monetária. E devolveu. E Jesus fala: eis que hoje houve salvação na sua casa. Agora o que? Eu não concordo quando dizem que não tem justiça aqui na terra. Não, tem justiça. Tem justiça. Tem justiça. Porque nós temos que entender o seguinte: se Deus, ele é nosso pai, e se eu reconheço que ele é meu pai, igual, olha Jó, ele reconhecia Jesus, Deus, como Senhor da vida dele. Aí já estava tudo destruído e a esposa chega e fala: amaldiçoa seu Deus e morre. E o que Jó fala? Louca! Deus me deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Bendito o nome do Senhor. Como assim? Deus pode me abençoar, mas ele não pode me amaldiçoar? Jó falou. Por quê? Ou seja, peraí, para de viver uma fé cega, uma fé assim, anormal que eu falo assim, uma fé que o olho fala, o olho é a fé.
Se eu tô vendo aquilo dar certo, é fé. Se eu não tô vendo, não é fé. Não, a fé é a certeza das coisas que não aconteceram como se já acontecessem ainda. Aqui, ó. Eu fumo, por exemplo, cigarro. Mas eu tenho fé que eu já sou curado. Mas, pô, eu fumo ainda. Eu tô fumando amanhã. Eu fumo hoje, eu falo, hoje eu parei, eu fumo cigarro amanhã. Pô, mas e aí? Cadê o seu Deus? Pois é, o meu Deus é você crer naquilo que você não... Eu vejo Jesus? Não. Eu vejo a justiça de Deus. Você acha que é legal eu falar assim, ó, pô, o meu governante, por exemplo, é um ex-corrupto? Não, não é legal. Mas você acha que é legal pra mim também falar, não, eu sou um ex-drogado, eu sou um ex-viciado? Não, não é legal. Por que ele é pior e eu não? Entende? Eu não sou melhor do que ele e ele também não é melhor do que eu. Agora, eu tenho que honrar ele. Eu tenho que honrar a autoridade, porque a Bíblia fala. Agora, a carne quer honrar? Não. Assim é, com tudo. Então o quê? Você acha que a carne gosta quando Deus está nos punindo? Quando Deus permite acontecer coisas? Jamais! Jamais eu seria um hipócrita se eu falar assim, pô, Deus permitiu que eu me passar a perna aqui no negócio, Deus permitiu isso? Pois é, e aí? Pô, mas eu não estava orando, clamando a Deus para confundir meus inimigos? Pois é, mas e se eu tivesse? E se eu tivesse conseguido, por exemplo, algo que para mim foi uma perda agora, e lá na frente isso iria me causar, vamos supor que nesse ganho eu conseguiria uma bicicleta, vamos supor. Aí eu comprei uma bicicleta, eu tô andando, eu sou atropelado ali na Andradas, e aí? Pode ser livramento? Pois é, a perda pode ser livramento. Olha o que Deus fez depois com Jó. Retribuiu tudo em dobro, com juros, correção monetária, e ele foi o homem mais rico do Oriente Médio. 2 vezes mais rico do que ele já era. Ah, mas peraí, como é que Deus permitiu isso? Então Deus não é bom? Pô, Deus é bom demais. Ele mostrou o seguinte: ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. Ainda que ela seja totalmente cortada, há esperança. A esperança para você, a esperança para mim, a esperança para qualquer um. Não depende das circunstâncias. Ah, mas eu faço sexo fora do casamento. Pois é, tenta parar, mas há esperança, cara. Ah, mas eu fumo. Pois é, tenta parar, mas há esperança. Mas lembra de uma coisa: quando você pedir algo para Deus, peça com fé, porém sem duvidar. Você acha que eu peço para Deus de novo assim? Às vezes eu cometo esse pecado. Eu chego e falo, meu Deus, me cura. Me tira o cigarro de mim. Meu Deus, a verdade é que eu não quero parar de fumar, mas muda isso dentro de mim. Muda essa vontade dentro de mim. Porque eu sozinho não consigo, eu não quero parar. Mas eu sei que é pra minha saúde. Não é que eu vou ir pro inferno fumando. Não, mas eu vou morrer mais cedo se eu continuar fumando. Agora, muda isso dentro de mim. Eu não sou capaz de mudar por vontade própria. Isso é reconhecer que você não é nada. Deus é que tem o poder sobre mim. Só que aí o quê? Eu pedi isso. Só que aí quando eu começo por exemplo, eu quero voltar pra minha igreja. Aí eu sou separado pelo fato de eu fumar, mas eu tenho comunhão com Deus. Opa, peraí. Então aí eu começo a duvidar da minha oração que eu fiz com Deus, antes eu tinha certeza de que Deus já tinha feito, mesmo que eu ainda não estava vendo. Aí eu começo meu Deus, pô, eu já te pedi, Senhor, tira o cigarro de mim. Por quê? Porque eu estou sendo pressionado por pessoas. Só que graças a Deus e a misericórdia dele, cada vez a gente vai melhorando e aperfeiçoando na fé. É isso que Paulo falava, o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo falava assim: pela grandeza da revelação que me foi concedida por Deus, me foi enviado um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse, a fim de que eu não me exaltasse. Ou seja, a fim de que eu não me ache melhor do que alguém, vem um mensageiro de Satanás espancar o apóstolo Paulo. Ou seja, ele escreveu grande parte do Novo Testamento, que deixou muito conhecimento, inclusive eu uso eles agora,
Pois é, mas o mensageiro de Satanás colocava o apóstolo Paulo dentro da prisão. O mensageiro de Satanás chicoteava o apóstolo Paulo 400 vezes. O mensageiro de Satanás cortou a cabeça do apóstolo Paulo. Só que antes da cabeça dele ser cortada, o apóstolo Paulo sorriu e falou: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Ele sabe em quem ele tem crido. Não deposite a confiança em homens. Não deposite a confiança em mim. Não deposite a confiança em homens. Deposite a confiança somente e só em Jesus. Porque Ele é o único que pode a tua mãe te abandonar, pode o teu pai te abandonar, ainda que possa. Deus ainda fala, ainda que isso possa acontecer, de sua mãe abandonar, da mãe abandonar um filho que está amamentando, ainda que isso venha acontecer, eu jamais te abandonarei. Olha isso. Cara, não tem explicação pro amor de Deus. Às vezes eu chego para Deus e eu falo: Deus, não tem lógica. Como é que o Senhor ainda está aqui comigo? Filho amado, eu te levantarei. Essa palavra, uma vez em setembro de 2020, transformou minha realidade. Transformou. Setembro de 2021, no momento que eu ia tirar minha vida, no momento pior da minha vida, eu simplesmente, dentro de mim, um freio. Por isso que eu falo, não existe religião, não existe a igreja certa para ser salvo. Não, existe Jesus. Jesus. Cuidado, vai ter gente que morava na rua e vivia bebendo, mas que o coração dele era bom. E meu amigo, ele vai estar lá no céu, enquanto você viveu aqui a vida inteira falando assim: olha, vem pra igreja porque se viver nessa vida você vai pro inferno. Para com isso. Não cabe a nós falar quem vai pro céu ou pro inferno. Cabe a nós amar Cristo. Igual hoje eu fiz um pedido e vou repeti-lo aqui. Uma coisa eu peço a Deus e sempre a buscarei. E eu peço que Deus sempre venha lembrar isso na minha mente. Meu Deus, me faz te amar mais. Porque eu acho que o amor humano, ele é limitado. Agora, o teu amor não é. Quem me machuca, é difícil nós, como humanos, perdoar e deixar ele entrar de novo. Mas o Senhor, toda hora, nós pisamos, nós cuspimos, nós colocamos na cruz de novo. E o Senhor nos ama da mesma forma. Então, é isso que eu queria passar para vocês e colocar meu ponto de vista. Existe justiça sim em Deus, existe justiça de Deus aqui na terra sim, tá? Não tô falando de homens. Mas como é que tá lá um senhor, agora não pode falar porque senão vão bloquear. Estão bloqueando as contas. Você acha que eu tô feliz com isso? Não. Pô, mas cadê Deus? Pois é, Ele é soberano, fazer o quê, gente? Eu não posso falar o nome mais do senhor chefe enfim, não posso falar, porque senão o YouTube me bloqueia aqui, vai vir aqui uma carta de intimação pra eu ter que prestar pra juiz. Não dá, ué. Você acha que eu tô alegre? É lógico que não. Agora, mas não tem justiça? É lógico que tem justiça. Lógico que tem justiça. Espera, aguarda. Se não for a misericórdia de Deus perdoando e transformando ele, vai ser a misericórdia de Deus nos livrando. É isso que eu tenho. Essa é a minha fé. Então essa é a fé que tem que estar em cada um. Mas espera aí. O cara foi lá, pegou foi roubar uma pessoa e matou minha mãe. Tá. Eu sei que é triste, eu sei disso. Mas Deus perdoa ele. Aqui, olha, tem uma história de um psicopata lá nos Estados Unidos, para finalizar agora. O psicopata lá nos Estados Unidos, ele matou uma série de garotas da mesma idade e, se eu não me engano, era todas louras, enfim. Mas enfim, ele tinha um padrão para matar.
e todas as mães foram lá no júri, o psicopata, então pensa, o cara não tem alma, cara. O cara não tem, o cara tá ali, cara, não sei. Agora, você me explica, como é que Deus deixou isso, sendo que é de nascença? Cara, eu não sei. Não cabe a mim saber. Agora fazer o quê? Fazer o quê? Deus, ele é soberano. Depois, quando chegar lá no céu, quando eu chegar lá no céu, quando nós chegarmos lá no céu, eu quero sentar do lado de Jesus e falar, me explica isso aí. Como é que veio na sua mente criar o ser humano? Eva, como é que você falou com uma cobra? Me fala um trem desse. Entende? Eu quero... É isso pra mim que é o céu. Agora, pra mim, o povo às vezes fala assim, pô, eu vou ir pro céu pra ser anjo e adorar a Deus. Não, cara, eu quero conhecer Jesus lá no céu, lá, conhecer o que eu não sou capaz de conhecer Jesus aqui na terra, cara. Eu quero ficar, e Deus não precisa de pessoa pra ficar lá, Deus, santo, santo. Já tem anjo demais fazendo isso, e tá cheio de pessoas precisando de luz. Agora, tão preocupado é com o cigarro que você fuma, entendeu? Tão preocupado é com isso. Para de colocar Deus numa caixinha, gente. Para de colocar Deus numa caixinha. Aí, isso quando a carne começa a falar mais alto, você começa a levar o que você sente no meio. Então o que? Deus estava falando e aí veio o Luiz falando. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Somos seres humanos, pequei. Meu Deus, me perdoa. Me perdoa, pequei. Tá vendo? Eu pequei fumando? Não, mas eu pequei quando eu usei o cigarro para agredir um grupo de pessoas que eu considero como meus amigos, mas me magoaram. Entende? Isso é a carne. Isso é a carne. Nós somos seres humanos. Estava aqui, Deus estava falando tudo e de repente o Luiz apareceu de novo. Ou seja, por isso que nós temos que morrer todo dia. Mais de ti e menos de mim. Cara, a nossa natureza, ela é podre. Cara, a nossa natureza é fofoqueira. A nossa natureza julga as pessoas. A nossa natureza olha os outros e já tem aquele juízo de valor. Como o Thiago Nico falou aí mesmo. A gente faz um juízo de valor. Isso é da nossa natureza, separada de Deus. Desde o jardim do Éden. Agora você chega e fala, pô, mas Deus é que fez a fome? Não, foi a separação. Foi a separação. Tá falando assim, olha, Deus, ele queria destruir a humanidade, ele tinha se arrependido. Deus, ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Aí ele chega e fala, mas eu achei graça em Noé. Ele viu na terra. Gente, um homem na terra fez Deus salvar a humanidade. Um homem. Então seja um remanescente, cheio do Espírito Santo e problemas do que pensam, problemas do que falam e lembra sempre, para de ver Jesus numa caixa. Jesus não é algo que você põe numa caixa. Deus, ele usa a derrota, Deus, ele usa a dor, Deus, ele usa... Pode ser aí, ó, se você está enfrentando uma depressão. Eu enfrentei uma depressão de 2 anos, afundado em drogas, afundado, literalmente afundado, para chegar, sabe o quê? Uma oração que eu fiz para Deus, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, tudo que eu vou fazer é procurar uma forma para encontrar uma cura, algo que impossibilite alguém de chegar até lá. E eu peço que o Senhor me ajude. Agora, eu sou bom por causa disso? Não, eu clamei para Deus uma vez assim, olha, e eu digo que depois dessa oração eu não usei? Não, eu não sou mentiroso, eu não sou 2 caras, eu não sou fake. Eu não apresento um terno aqui de santidade. Não, eu não sou santo, eu sou justificado por Deus. Eu sou homem como qualquer outro, mas eu sou louco pelo homem que me tocou aqui nesse quarto, aqui nesse lugar aqui, ó. Eu caí aqui de joelho aqui nesse chão. Eu coloquei a cara no chão e eu reconheci que eu era pecador. Eu pedi perdão a Deus e falei com Deus assim, Deus, eu assim, quando eu ia falar de Deus, a lágrima não conseguia ficar dentro dos meus olhos. Foi algo assim, sobrenatural. Então isso sim pra mim foi real. Isso sim pra mim é real. Entende?
Isso sim pra mim é real. Tá? E é isso que a gente tem que levar. Cara, um encontro com Deus é maravilhoso. Só que o que ninguém vê era 3 anos antes, eu de joelho aqui, todo dia, e clamava: meu Deus, me livra disso. Meu Deus, me tira disso. Por 3 anos eu chorava aqui. E no último dia, quando eu falei: não, agora acabou. Agora acabou. Deus apareceu. Então fica tranquilo, sempre vai haver. E está escrito que Deus nunca desamparará os seus santos. Ou seja, quem reconheceu Jesus como Salvador, Deus nunca vai nos desamparar. Mas está tudo indo ao contrário. O barco parece que está afundando. Nós estamos no Titanic. Dentro do Titanic. Só que lembra de uma coisa. Deus, ele não perdeu o controle do barco. Ele não perdeu o controle das ondas. E ele vai chegar, não somente ele vai acalmar as ondas, ele vai andar sobre as ondas agitadas. Entende? Ele vai andar sobre as ondas agitadas. Agora, se você quiser ficar no barco, pode ficar. E ver Pedro tentando andar sobre as águas e afundar por falta de fé. Mas você ficou no barco. Você não assumiu a responsabilidade você não assumiu a sua fé de tomar coragem para sair do barco e andar sobre as águas. Agora, você ficou lá e com certeza, ele vai cair, ele vai afundar lá, ele vai afundar, com certeza. Você vai falar isso, porque você ficou no barco. Agora, sai do barco e tenta andar nas águas. Tenta andar sobre as águas, com Jesus te conduzindo e te chamando. Vem Pedro. Vem, Pedro. Vem. E Pedro foi. Jesus, se é tu, Jesus, me faz andar sobre as águas. Pedro falou. Cara, pensa numa fé assim. É surreal, gente. Cara, isso não dá fogo em vocês, não. Fogo dentro do coração, cara. Isso é como Deus falou assim: como eu posso comparar o reino dos céus? Como eu posso comparar? Como um fermento que mistura na massa. Porém, quando você mistura o fermento, a massa não cresce. A massa não cresce, mas quando ela vai pro forno, puf, vira um bolo. E assim é o reino de Deus. Cara, pequenas atitudes. Dá um bom dia para uma pessoa que estiver passando na rua, dá um sorriso. Tenta ser gentil sempre, mas não é forçado, isso tem que vir de dentro. É de dentro para fora. Não tem que ser forçado, é de dentro para fora. Entende? Igual, tem dia que eu tô mal? Tem, cara. Tem dia que eu não quero dar bom dia para ninguém, tem dia que eu só quero ficar no meu quarto? Tem. Eu sou ser humano. E eu tenho Jesus da mesma forma, mas eu sou realista. Eu não creio que se eu tô aqui, por exemplo, não, agora me abateu, a tristeza me abateu e me derrubou. Não, Deus me abandonou. Não, eu não creio nisso. Deus não me abandonou. Deus não vai me abandonar nunca. Nunca, isso é promessa. Isso é promessa, cara. Promessa. E eu não perdi o controle. Só pra encerrar, acho que não pode causa de política do YouTube, mas se não poder, eles tiram a música. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando.
Por fora vem as cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em tua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história já estava escrito, filho. Só parece. E o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história eu já tinha escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Aí, ó. Não, Deus nunca perde controle, meu amigo. Nunca. A minha obra em tua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 Ai, meu Deus do céu. Mas eu não perdi, não. A sua história já estava escrita. A minha história já estava escrita. Deus nunca perde controle. Não tenha medo. Não se preocupe. Não se atemorize seu coração, viu, Luiz? Tô falando com você agora. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava escondido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Venderam no palácio, estava esquecido. Venderam, estava... Nossa, José sofreu demais, cara. Olha isso, meu. Ele não foi só pra cisterna. Da cisterna ele foi ser escravo. Depois de escravo ele foi pra prisão, porque ele negou a mulher do seu servo. Ele foi pra prisão. Estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Olha o que Jesus passou para que a gente tenha vida, gente. Para de julgar qualquer pessoa. Só ama. Ama e clama por ele. Estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou. Só para te dizer, não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. É isso aí, gente. Fechar 50 certinho.
parece que está sem saída. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas eu não perdi. Deus é maravilhoso. É muito Eu lindo. não perdi. É muito lindo. Não dá pra entender, não. Ainda está em Não dá pra minhas entender. mãos. Não dá pra entender. Deus abençoe cada um aí. E ótimo fim de quarta, né? Ótimo fim de quarta, quinta. E ótimo fim de semana. Deus abençoe você. Que essa palavra venha aí pra te dar ânimo, força. Você tá passando aí por um momento difícil, onde a sua fé tá sendo provada. Já passei por isso. E tô aqui pra te mostrar que isso é normal, é natural. Mas tenha fé, continua Depois da continua última atualização do USMLE, nunca mesmo ficou tão desse acessível jeito. validar o diploma de Mas eu médico creio aqui um nos dia, Estados não Unidos. creio. Em Continua. janeiro de 2022, o Step Vai por 1 mim. deixou Deus de tá ter te uma vendo. escola numérico e passou a ser Deus tá te somente vendo. Não é do dia pra noite. Mesmo depois de... eu não vou falar que ele tem 3 anos assim, não. Desde quando eu era criança. Eu do nada eu comecei a falar assim, meu Deus, dorme aqui comigo. E eu arredava pro lado assim da cama e eu tinha medo de ir pro banheiro, eu fazia xixi na roupa, fazia xixi na cama. E eu minha mãe me deu uma Bíblia do Esmilinguido. Minha mãe me deu uma Bíblia do Esmilinguido. E eu abri a Bíblia e tava assim: não tenha medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. E isso foi um romper, porque eu parei de fazer xixi na cama. E eu comecei a parar de ter medo de levantar de noite. E eu fui. E eu comecei a ir pro banheiro. E eu tinha já 12 para 13 anos e eu ainda fazia xixi na cama. Foi uma palavra de Deus que tirou meu medo de acordar de madrugada. E eu parei de fazer xixi. Nas pequenas coisas Deus também está, não é só nas grandes, tá? Às vezes eu tô aqui com calor e de repente a cortina aqui, ó, ela vem e arreda pra cá e vem um ventinho aqui. Aí às vezes eu lembro, meu Deus, obrigado. Deus, ele tá dentro de mim e ele sabe o que eu necessito. Pode parecer loucura, não, é o vento. Pra mim não é o vento, pra mim é Deus. Ele governa o vento. Ele comanda tudo, entende? Então, no mais é isso. Ótimo dia aí pra você. Deus abençoe você e sua família. Não por mim, mas por Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.